Bom, e agora o que eu queria falar para vocês é que o concurso público, na verdade, ele, como procedimento seletivo de mérito, ele é um procedimento que ele possui várias fases, ou várias etapas, ou etapas formadas por fases. Aí vai depender da nomenclatura que cada ente da federação vai dar, porque, como eu disse, não existe uma lei geral dos concursos, ok? Bom, e aí é o seguinte, olha só. Existem fases que têm caráter classificatório e fases que têm caráter eliminatório. E também fases que, ao mesmo tempo, são classificatórias e eliminatórias. Então, preste atenção. Por exemplo, quando você vai para a fase de títulos, a fase de título é uma fase classificatória. Entendimento majoritário é que você não pode ser eliminado ali. Você só vai aumentar ou não a sua posição na ordem de classificação em razão do seu conhecimento profissional, provado através de documentos exigidos e pertinentes com atribuições do cargo, como, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma experiência profissional, ou seja, algo relacionado ao cargo disputado que demonstra que, caso você seja contratado, você já tem uma certa experiência e isso vai ser positivo para o poder público. Mas é claro que, por exemplo, a partir do momento que o maior peso para a aprovação do candidato é o fator título, aí já deixa de ser mérito para ser algo que possa gerar um direcionamento e ser inconstitucional. Então o título ele tem que ter pertinência e ele não pode representar, a maioria da pontuação sob nenhuma hipótese. Então o título é uma fase, posso dizer, quando há, porque não é obrigatório ter, tá legal? Uma fase de caráter classificatório. A prova objetiva e a prova discursiva, ela pode ser classificatória ou eliminatória. Então, por exemplo, vamos imaginar que no começo do concurso público eu tenho 10 mil candidatos. E aí, o edital diz que esses 10 mil candidatos, eles irão para a segunda fase, que é a fase de prova discursiva, e terão todos eles as provas discursivas corrigidas. Então perceba que eu não coloquei nenhum entrave para que o candidato que fez a prova objetiva, ele pudesse avançar para a segunda fase, que é a fase de prova discursiva. Então, nesse caso, a prova objetiva ela teve caráter exclusivamente classificatório, ok? Só que percebeu-se que existem concursos que eu tenho 1 milhão de candidatos inscritos, como INSS, Caixa Econômica Federal e diversos outros que a quantidade é enorme. E eu jogar isso, de certa maneira, seja para a administração ou para a banca examinadora, isso de certa maneira gera um custo muito alto. Então, o que eles começaram a fazer? Criar regras de afunilamento, vamos dizer assim. Criar regras restritivas, de modo que se o candidato não avançar, não ultrapassar essa barreira imposta pelo edital, ele é eliminado, mesmo que ele tenha feito uma boa pontuação. Então vamos supor o seguinte, olha só. Vamos supor que eu tenho um concurso público que já comece com 500 mil candidatos. E ele tem prova depois discursiva, tem prova oral. Se eu tiver que corrigir a banca examinadora 500 mil provas discursivas, meu amigo, tem tudo para dar errado isso aí. Fora o fato que vai ser absolutamente caro esse concurso. Então, por conta disso, o que eles falam? Primeiro, eles colocam uma nota, por exemplo, o candidato ele tem que ter, para poder ter a prova dele discursiva corrigida ou fazer a prova discursiva, uma pontuação mínima de X, por exemplo, 60%. Bacana? Muito bem. Só que, além disso, eu posso ter uma outra barreira, um outro obstáculo. Por exemplo, além disso, além de o candidato ter que alcançar 60% na prova objetiva, ele precisa estar dentre os
2.000 candidatos mais bem classificados, ressalvados os empatados na última posição, que vão também para a próxima fase. Então perceba que eu coloquei duas barreiras aí. Uma barreira é a nota mínima exigida para você avançar na fase. Somada a essa barreira, eu coloquei uma outra barreira, que é a barreira que você tem que estar dentre os 2.000 candidatos mais bem classificados, né? E também os últimos empatados na última posição. Bom, perceba que só de cara aí eu eliminei, vamos supor que não teve empate na última posição, eu eliminei no mínimo, eu eliminei aí 498.000 candidatos, porque só 2.000 candidatos vão continuar para as demais fases. Essas regras previstas no edital que impedem que o candidato avance de uma fase para outra são chamadas cláusulas de barreira, porque são barreiras que o candidato tem que avançar para passar de uma fase para outra. Veja, isso é intraconcurso, não é pós-concurso, ok? Não existe cláusula de barreira ao final do concurso. Quando o STF julgou o tema, ficou muito claro isso daí, no sentido que ele conceitua as cláusulas de barreira como sendo esses obstáculos, essas restrições para selecionar os candidatos mais preparados, de modo que para passar de uma fase para outra tem que superar essas barreiras. Tá legal? Quando isso acontece, eu digo que a fase tem caráter eliminatório. Tá legal? Nesse caso foi uma cláusula de barreira, mas existem outras fases do concurso público que não tem a ver com a cláusula de barreira, que tem caráter por si só eliminatório. Por exemplo, o psicotécnico. Ou você passa no psicotécnico e é apto a continuar no certame, depois a gente vai ver que não é qualquer concurso que eu posso exigir o psicotécnico, ou você reprova e está fora, porque para aquele cargo específico é necessário você ter um equilíbrio emocional, mental, acima da normalidade, tendo em vista as atribuições do cargo, como na área policial. Então ali ou você está apto, está dentro, ou você está inapto, está fora. Ocorrem muitas ilegalidades na aplicação do teste, eu vou mostrar para vocês. Mas ele sendo conduzido corretamente, ele tem pertinência, tá legal? E o objetivo dele seria esse, e é uma fase eliminatória. Da mesma maneira, a investigação social. Ou você passa ou você não passa, não tem meio termo. Tá legal? Prova física em regra também, mas já vi edital colocando como possibilidade de classificatória, mas em regra ela é eliminatória também. Ok? Então a ideia é essa. Se por algum motivo você, seja por não ter obtido a pontuação mínima, seja porque não ficou dentre aqueles que serão convocados para a próxima fase, ou nessas outras etapas, como psicotécnico, investigação social, você ficou reprovado, a fase eliminatória você está fora do certame, tá legal? Nada impede de você questionar, só estou explicando para vocês o que é isso daí. Combinado? Depois eu vou falar para vocês no próximo encontro a diferença de cláusula de barreira, que foi julgado pelo STF, para cadastro de reserva numerado, ok? Aguardo vocês.